Bom dia, irmãos. Como é bom podermos estar na presença do nosso Deus no dia do Senhor, para juntos aprendermos mais da sua palavra. E hoje nós vamos dar continuidade ao panorama do Novo Testamento. Hoje vamos estudar Colossenses. Mas antes de nós darmos início à nossa aula, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir como igreja no dia do Senhor para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, não só aqui nessa sala, mas nas demais salas, que o Senhor esteja com cada um dos professores e que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, nos instruir por meio das Escrituras, que possa ser uma aula proveitosa para cada um de nós, de forma prática também, para que nós possamos aprender e praticar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor me use, apesar de mim, para a edificação do Teu povo, da Tua igreja. É o que eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade, como eu falei, aos estudos no Novo Testamento. Eu coloquei o PDF da nossa aula no grupo da igreja. Se for melhor para você acompanhar pelo celular, fique à vontade, viu? Se você não conseguir enxergar aí. Então, como é que vai ser a divisão da nossa aula? Tá aí, nós vamos ver algumas questões introdutórias de início, depois vamos ver classe dos jovens, né? Isso, vai ter classe dos jovens, viu? Para os irmãos lá em cima. Então, a nossa aula vai ser dividida da seguinte forma: introdução, visão geral, nosso esboço, a mensagem de Colossenses, onde nós vamos gastar mais tempo, vendo capítulo a capítulo, as doutrinas centrais também dessa carta e concluindo com algumas aplicações práticas aí para nós. Vamos aí na nossa introdução. E eu quero começar, irmãos, iniciar a nossa aula hoje com essa pergunta: Cristo é realmente suficiente para você? É uma pergunta que pode até mesmo parecer simples ou até fácil de responder à primeira vista, e que talvez todos aqui responderiam prontamente: sim, é claro, Cristo é suficiente para mim. Mas quando nós olhamos para o modo como nós vivemos, como enfrentamos o sofrimento, como nós buscamos direção para as nossas decisões, como nós lidamos com o pecado, muitas vezes demonstramos na prática que nós não acreditamos plenamente nessa verdade da suficiência de Cristo. A verdade é que nós somos tentados constantemente a buscar algo a mais além de Cristo. Alguns procuram respostas em tradições humanas, filosofias, modismos espirituais. Outros vão depositar sua segurança em regras religiosas, algumas listas de proibições ou coisas do tipo. Há ainda os que vivem como se precisassem de algumas experiências místicas para se sentirem completos, para se aproximar de Deus. E esses perigos, como nós veremos no nosso estudo de hoje, não são perigos novos que a igreja do nosso tempo enfrenta somente. A igreja em Colossos também enfrentava essa tentação. E é por isso que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta tão rica e tão profunda também. Seu objetivo não era apenas corrigir um erro doutrinário dessa igreja, mas exaltar a beleza, a glória e a suficiência de Jesus Cristo, a suficiência absoluta de Cristo Jesus. Então, hoje na nossa aula nós vamos estudar essa carta para nós entendermos quem era essa igreja e o que ela estava enfrentando, o que Paulo revela sobre a identidade e a obra de Cristo nessa carta, e como é que isso também se aplica à nossa vida hoje como igreja do Senhor Jesus no século 21. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje é estudarmos, extrairmos dessa carta a fim de nós entendermos que Cristo, Ele é tudo o que nós precisamos. Que Ele é supremo e suficiente também para as nossas vidas. Que nós não precisamos adicionar nada, não substituí-lo por nada, não retirar nada, porque Cristo Jesus é tudo que nós precisamos. E se nós entendermos isso com clareza, e esse é o nosso objetivo hoje, e deixarmos que essa
verdade ela molde os nossos corações, a nossa fé ela será fortalecida. O nosso viver ele será totalmente transformado. E o nosso foco espiritual será realinhado ao centro verdadeiro e único de toda a vida cristã, que Cristo Jesus é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos juntos aí estudar esse tema tão importante para as nossas vidas. Aí eu quero que você lembre das 3 perguntinhas iniciais que nós temos que fazer todas as vezes que nós formos iniciar o estudo de algum livro da Bíblia. Qual é? Quem, quando e por quê? Essas 3 perguntas, elas são cruciais para nós entendermos o contexto que está por trás dessa carta que nós vamos estudar hoje. E a primeira pergunta é: quem escreveu Colossenses? E essa é bem simples de responder, porque o autor ele já se identifica logo aí no início, no começo do livro, como nós podemos ver no versículo 1 e 2 do capítulo 1. Acompanhe comigo. Colossenses 1, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então, essa carta, ela foi escrita por Paulo, e muito provavelmente também com auxílio ali do seu discípulo Timóteo, como ele fala aí no texto, que participou ali de alguma forma ativamente do processo de escrita dessa carta. E não há muito debate sobre o autor dessa carta, e historicamente há uma concordância geral sobre o seu autor ser o apóstolo Paulo, como nós já falamos. E Paulo, ele não só se identifica logo no início, como também se identifica os destinatários dessa carta. O que é que ele diz? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontram em Colossos. E daqui a pouco nós veremos mais informações sobre essa igreja, o que vai enriquecer ainda mais o nosso estudo de hoje. E sobre essa questão da identificação de Paulo, como nós já comentamos no nosso estudo de Efésios, todas as vezes que Paulo, no início das suas cartas, apresenta as suas credenciais de apóstolo, ele traz ali um peso de autoridade sobre os seus escritos, fazendo com que os destinatários dessa carta estejam atentos ao que ele escreve, atentos ao que ele tem a ensinar em suas cartas por conta do seu apostolado, por conta dessa autoridade que o apóstolo Paulo tinha e também os demais apóstolos de Cristo Jesus. Ok? Vamos seguindo. Nós temos aí agora outra pergunta para respondermos. Quando escreveu? Quando é que Paulo escreveu aí? O que é que está dizendo? 60, 62 depois de Cristo. E a grande maioria dos teólogos concordam que essa carta foi escrita ali por volta desse período, entre 60 e 62 depois de Cristo. Agora, onde é que Paulo se encontrava durante esse período? Esses irmãos sabem. Onde é que Paulo estava durante esse período de 60 e 62 depois de Cristo? Estava onde? Preso, exatamente. Paulo escreveu essa carta durante a sua primeira prisão em Roma, que foi uma prisão domiciliar, como nós já bem sabemos. E ele tinha ali uma certa liberdade, ele usufruía de uma liberdade em que ele poderia escrever e também receber visitas, apesar de estar sendo constantemente vigiado pelos soldados. Mas, como nós já estudamos no último domingo com Tales, mesmo diante da prisão, Paulo ele não deixou de tornar o nome do Senhor conhecido diante de toda a guarda pretoriana, fazendo que todos soubessem o motivo pelo qual ele estava preso. Era pela causa do Evangelho, e ele faz questão de tornar isso conhecido diante de todos. Ok? Mas Paulo escreveu só Colossenses, irmãos, durante a sua primeira prisão em Roma? Foi? O que é que vocês acham? Esses irmãos têm que saber também. Quais foram as cartas que ele escreveu quando ele estava preso? Efésios, Colossenses, qual? Filipenses e a outra? Filemão, exatamente.
Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que são as conhecidas cartas da prisão. E outra informação interessante é que essa carta ela foi levada até a igreja dos Colossenses pelos irmãos Tíquico e Onésimo. Vamos ler aí Colossenses capítulo 4. Vai lá para o capítulo 4 agora. Versículos 7 e 9. Colossenses 4, versículos 7 e 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. E em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Tíquico, irmãos, foi importantíssimo do ministério de Paulo, e pouco se fala sobre ele, né? Ele é mencionado cerca de 5 vezes no Novo Testamento, e a primeira vez que ele aparece é durante a terceira viagem missionária de Paulo. Nós podemos ver isso lá no capítulo 20 do livro de Atos. E dali por diante ele se tornou um fiel companheiro de Paulo em seu ministério e nessa viagem missionária em si. E aqui ele é encarregado de entregar a carta aos Colossenses, além também de entregar a carta a Filemão, que é acompanhado justamente aqui por quem? Por Onésimo. Quem sabe aqui quem era Onésimo? Quem lembra aí quem era Onésimo? Era o escravo fujão, né? O escravo fujão de Filemão que fugiu para Roma, mas encontrou com o apóstolo Paulo lá, e, consequentemente, ele encontrou quem também? Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Cristo, se converteu e agora estava voltando para o seu Senhor, que não era mais o seu Senhor, mas um irmão em Cristo agora, acompanhado aí por Tíquico e uma carta de recomendação do apóstolo Paulo. Nós ainda vamos estudar a carta a Filemão também, que é muito rica. E alguns comentaristas acreditam que eles também levaram a carta de Paulo aos Efésios, nessa mesma viagem que eles fizeram de retorno aqui. E quem dera, irmãos, nós tivéssemos mais tempo aí para falarmos desses homens que foram de suma importância para o ministério de Paulo. Mas nós vamos seguir aqui no nosso estudo para a nossa última pergunta, que é: por quê? Por que Paulo escreveu essa carta? Qual era o propósito de Paulo ao escrever Colossenses? Quando nós lemos os 4 capítulos dessa carta, fica claro que o principal motivo que levou Paulo a escrever foi refutar falsas doutrinas que estavam ameaçando a igreja e reafirmar a centralidade de Cristo como Senhor absoluto e suficiente. Entre essas falsas doutrinas que Paulo alerta à igreja de Colossenses, estavam ali o gnosticismo bem no seu início, também tem a questão do legalismo judaico e a adoração de anjos, para você ter uma noção, né? Essa igreja também estava com um certo misticismo no meio ali. Alguns acreditam que essa igreja estava até passando por essa situação de adoração a anjos, com um misticismo espiritual. E todos esses falsos ensinos promoviam um verdadeiro sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de ensinamentos que estava levando muitos irmãos dessa igreja ao erro. E Paulo combate todas essas ideias com a única verdade central que permeia toda a carta, que é: Cristo é tudo. Ele é o centro da criação, da redenção, da nova vida e o centro da igreja do Senhor. É assim que ele combate essas heresias, esses falsos ensinos durante toda a carta. Ok, meus irmãos, e eu gostaria agora de ver alguns pontos importantes acerca do contexto histórico e geográfico da carta aos Colossenses, com o objetivo de fornecer um pano de fundo maior, que certamente nos ajudará no nosso estudo hoje. Se você puder acompanhar aí, ó, Colossos era uma cidade localizada na região da Frígia, no vale do rio Lico, na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia.
A região da Frígia, onde estava Colossos, era conhecida por sua religiosidade intensa e pluralista e sincretista. Essa religiosidade intensa aqui nessa região explica o porquê essa igreja teve tantos problemas com falsos ensinos. Era um ambiente multicultural e muito religioso aqui, muito influenciado pela cultura romana e a cultura grega, e fez com que essa igreja enfrentasse essa questão do sincretismo religioso, justamente por conta dessa região ser um ambiente multicultural e religioso. E essa cidade de Colossos, também uma informação interessante, é que ela fazia parte da tríade de cidades, que eram cidades próximas umas às outras ali, que era Colossenses, né, Colossos, melhor, Laodiceia e Herápolis. Essas três cidades formavam essa tríade aí. Durante o tempo em que Paulo escreveu a carta também, em 60, 62, o Império Romano era liderado por Nero nesse período. E durante esse período da liderança de Nero, ainda não havia se intensificado a perseguição sistemática aos cristãos, que se intensificaria algum tempo depois, sob o comando de Nero, como nós bem sabemos. Durante esse período aqui, a conhecida Pax Romana, você já deve ter estudado sobre isso, proporcionava ali uma relativa estabilidade política na região onde o Império Romano dominava. E isso facilitava, de alguma forma, o deslocamento dos missionários durante aquele período e o envio de cartas também, como a que nós temos aqui em Colossenses. Aí eu trouxe um mapa, eu acho que os irmãos não vão conseguir enxergar aí, mas se você puder colocar no seu celular, aqui você está vendo que está Roma, que era onde Paulo estava. Estava o quê? O que é que Paulo estava fazendo em Roma? Preso, exatamente. E bem aqui está a cidade de Colossos. Olha só o percurso que os irmãos fizeram para levar essa carta. Eles atravessaram todo o mar Mediterrâneo, provavelmente desembarcando na cidade de Éfeso, que ficava bem próximo a Colossos, cerca de 160 quilômetros mais ou menos. Entregaram a carta em Éfeso e depois partiram para a cidade de Colossos. Um grande percurso aí que esses irmãos fizeram para levar essa carta até o apóstolo Paulo. É provável que eles tenham viajado aí durante esse período de navio, atravessando aí pelo mar Mediterrâneo e desembarcando lá na cidade de Éfeso. Ok. Agora, antes de nós passarmos para o próximo slide, alguém saberia me dizer em qual viagem missionária o apóstolo Paulo plantou a igreja na cidade de Colossos? Qual foi a viagem missionária que Paulo plantou essa igreja, irmãos? Alguém sabe dizer? Não? Porque essa pergunta, na verdade, é uma pegadinha, irmãos. Porque a igreja de Colossos não foi plantada diretamente por Paulo. Ele sequer visitou ou conheceu os irmãos dessa igreja. Mas muitos teólogos acreditam que a igreja é fruto do trabalho de Paulo na cidade de Éfeso, que ali durante a sua terceira viagem missionária, se os irmãos bem lembram, Paulo passou cerca de 3 anos naquela cidade, ensinando, admoestando os irmãos, fortalecendo a fé daqueles irmãos. Onde provavelmente ali naquela cidade, Epáfras, o plantador dessa igreja, ele se converte ao Senhor e após a sua conversão, ele se torna ali um discípulo de Paulo, aprende aos pés de Paulo, e depois ele vai até a sua cidade natal de Colossos e planta essa igreja. Acompanhe comigo aí o capítulo 1, versículos 7 e 8. Olha o que Paulo diz. Colossenses 1, versículos 7 e 8. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É provável que a igreja ali fosse composta por uma mistura de crentes gentios e judeus, o que ajuda a explicar também um tipo
de heresia que se desenvolveu ali, um certo sincretismo que misturava ali o misticismo oriental por parte dos gregos, práticas judaicas também, e alguns elementos filosóficos também da cultura grega. E por conta desses problemas que aquela igreja estava enfrentando, Epáfras então resolve visitar o apóstolo Paulo em Roma, onde ele estava preso, e levar até ele essas informações a respeito das ameaças que a igreja dos Colossenses estava enfrentando. Então Epáfras vai lá, compartilha com Paulo essas informações, buscando orientações do apóstolo. Então Paulo resolve escrever essa carta de alerta para a igreja dos Colossenses. Ok, irmãos? Então, tendo fornecido esse pano de fundo introdutório aí, nós podemos agora seguir para a nossa aula. Uma informação interessante também aí que eu estava esquecendo de falar acerca do contexto é que Efésios e Colossenses são chamadas de cartas irmãs também, por compartilharem temas bem semelhantes. Você vai encontrar temas semelhantes como Cristo como a cabeça da igreja, a unidade dos crentes e a vida cristã vivida na prática também. Isso é muito interessante. Ok? Vamos seguindo. Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Está dando para entender? Vamos junto, então. Visão geral. Então, semelhantemente à carta aos Efésios, quando você lê a carta aos Colossenses e olha ela como um todo, diante desses 4 capítulos que nós temos, é possível você perceber uma divisão que é bem clara, feita pelo apóstolo Paulo. Ela é dividida em 2 partes, assim como Efésios também, como nós já estudamos. Por isso elas são chamadas de cartas irmãs, como eu falei. Ela é dividida entre doutrina e prática. Na parte doutrinária, Paulo vai falar sobre o assunto da supremacia e suficiência de Cristo e em Cristo. E na parte prática, ele vai falar sobre essa vivendo a vida em Cristo, vivendo a vida estando unido à pessoa de Cristo. Ele vai escrever com um tom bem pastoral, bem afetivo para essa igreja, apesar dele nunca ter conhecido esses irmãos, mas ele escreve com esse tom afetivo e urgente também, com uma forte ênfase cristológica. Se você já leu Colossenses, você vai ver que a ênfase de Paulo está muito voltada à cristologia. A carta ela é marcada por uma profundidade teológica, especialmente nos capítulos 1 e 2, e por aplicações éticas, práticas, no capítulo 3 e 4. E através dessa visão geral, nós conseguimos perceber que o tema central da carta é a supremacia e suficiência de Cristo em todas as coisas. Vamos aí no nosso esboço agora. Como é que essa carta é estruturada? Como é que ela é dividida? Você pode observar que a maioria dos comentaristas, quanto à estrutura do livro, divide o livro em 5 partes. E esse esboço aí, ele oferece uma visão clara da estrutura da carta, enfatizando a questão doutrinária e a questão prática. Na primeira parte, Paulo vai introduzir, falando sobre os irmãos daquela igreja, com ação de graças, e isso está no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Depois, Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo, a partir do versículo 15 do capítulo 1 até o versículo 23. Depois ele fala do ministério e a suficiência de Cristo também no ministério, do versículo 24 do capítulo 1 até o versículo 23 do capítulo 2. E a nova vida agora na pessoa de Cristo. Começa lá no capítulo 3 e vai até o capítulo 4, versículo 6. E a partir do versículo 7 do capítulo 4 até o final, no versículo 18, Paulo vai ali trazer as suas saudações finais. Agora vamos para a mensagem da carta, que aqui é onde nós vamos gastar um pouco mais de tempo aqui durante a nossa aula. E eu quero a ajuda dos irmãos para que o cristão comece com a correta compreensão de quem Cristo é. Aí eu quero pedir para algum irmão ler para mim, por gentileza, Colossenses 1, do 13 ao 23, que foi o texto que o Gladys leu, mas nós vamos ler novamente. Colossenses capítulo 1, do 13 até o 23. Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas esse trecho é uma das declarações cristológicas mais grandiosas e lindas de todo o Novo Testamento. Muito legal você ver Paulo expressando isso em forma de louvor a Cristo, em forma de um poema verdadeiro ao Messias prometido. Paulo, ele eleva a visão da igreja de Colossos sobre quem é o seu Senhor aqui, combatendo as visões distorcidas de Cristo que existiam ali durante aquela época. E Paulo, ele começa destacando aqui a obra salvífica de Cristo. Ele nos libertou das trevas, da escravidão do pecado, da influência demoníaca, da alienação a Deus, e nos transportou agora para o reino da luz, do amor, da vida. Ele nos redimiu e nos comprou com o seu próprio sangue. E se você percebeu, ao falar de Cristo aqui, ao falar desse Cristo que trouxe a libertação, o apóstolo usa as seguintes palavras aí, ó. Este é a imagem do Deus invisível. Imagem aqui, irmãos, não é apenas uma semelhança externa, mas a manifestação exata da natureza de Deus. Ver Cristo é ver Deus. Ele é o primogênito aqui, não como o primeiro a ser criado, mas como o supremo, o herdeiro, o soberano, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Portanto, a melhor maneira de conhecer a Deus é como? Olhando para Cristo. Ele é a revelação perfeita do Pai. Além disso, Paulo, ele afirma que Cristo é o agente e o destino da criação. Preste bem atenção aqui, ó. Paulo vai afirmar claramente no texto que Cristo é tanto o agente como ele é o destino da criação. Ele diz o quê? Tudo foi criado por meio dele e para ele. E se já não bastasse isso tudo aqui que o texto fala, ele também é o sustentador de todas as coisas. Ele não é somente o criador e o destino dessa criação, mas ele também sustenta toda essa criação. Isso inclui anjos, potestades, tronos, governos, tudo está debaixo desse Cristo. E meus irmãos, Jesus não é apenas o Senhor de todo o cosmos, mas ele também é o Senhor da igreja. Ele é a cabeça que governa, que dirige e sustenta esse corpo. Como Paulo fala no texto, ele é o princípio dessa nova criação, como o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. E isso tudo por quê? Porque toda a plenitude divina habita na pessoa de Jesus Cristo. E por meio da sua morte, a paz agora ela é restaurada entre Deus e a criação. Nós antes éramos o quê, irmãos? Segundo o texto aí no versículo 21,
éramos inimigos, mas agora nós fomos reconciliados, agora nós fomos santificados, agora nós fomos aperfeiçoados para nós sermos apresentados diante de Deus como igreja do Senhor Jesus. E Paulo termina esse capítulo exortando a igreja dos Colossenses a permanecerem firmes diante dessas verdades maravilhosas que ele fala aqui nesse texto. A não se desviarem para as heresias ou para o mundo. Porque essa obra grandiosa que Paulo fala aqui, essa obra grandiosa de Cristo deve gerar fidelidade contínua no coração da igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos então para o capítulo 2. A suficiência de Cristo contra os falsos ensinos. Porque em Cristo temos tudo. Qualquer acréscimo é um desvio perigoso. Aí eu quero pedir para algum irmão ler Colossenses capítulo 2 agora, do versículo 8 ao 15. Colossenses 2, do 8 ao 15. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ok. O foco de Paulo no capítulo 2 é o quê? Mostrar que o cristão não precisa buscar crescimento espiritual fora de Cristo Jesus. Depois de receber lá as informações de Epáfras, Paulo está preocupado com a situação intelectual e religiosa dessa igreja aqui, como os irmãos puderam perceber no texto. Filosofias vazias, tradições humanas, rudimentos do mundo estavam ameaçando a fé dos colossenses. E Paulo quer mostrar a esses irmãos que tudo o que eles precisam está em quem? Tudo o que eles precisam está em quem, irmãos? Em Cristo. Ele é o suficiente. Mas por que, Paulo? Por que Cristo é o suficiente? Eu não posso buscar em outras ideias, em outras tradições, em outras filosofias, o que eu acho que ainda falta para mim. Paulo vai dizer, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo, irmãos, é o suficiente, porque ele é Deus, e toda a essência divina está nele, está na pessoa de Cristo. E Paulo diz mais no versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Aperfeiçoados aqui, irmãos, significa completos, plenos. Plenos em quem? Em Cristo Jesus. Não há necessidade de buscar um complemento espiritual em práticas externas, ou experiências ocultas, ou em filosofias. Ele reina sobre todos os poderes. Nós não precisamos temer nada, nós não precisamos buscar mais nada, senão Cristo Jesus. E nos versículos 11 e 12, Paulo ele se propõe a responder aos legalistas judaizantes que estavam se filtrando dentro da igreja, que queriam impor a circuncisão a esses irmãos. Ele diz, vocês já passaram pela verdadeira circuncisão, o coração de vocês foi transformado, e o batismo, ele é o símbolo dessa nova vida que agora vocês têm em Cristo Jesus.
E Paulo ele vai concluir, então, o seu argumento com 3 afirmações gloriosas, irmãos, que provam a suficiência absoluta de Cristo na vida de todos os cristãos. Que Cristo, ele nos deu vida, que Cristo perdoou todos os nossos pecados e que Cristo triunfou sobre todos os seus inimigos na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo aqui é: ei, você não precisa de mais nada, você já tem a vida, você tem o perdão, você tem a vitória na pessoa de Cristo. E isso é o suficiente para você. Amém? Vamos aí para o capítulo 3 agora. Vivendo a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo exige abandonar os pecados do velho homem e revestir-se das virtudes do novo homem. A santidade deve permear os relacionamentos familiares e sociais. Aí eu quero pedir para algum irmão ler para mim, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Você vai ler o capítulo 3, versículo 1, e depois você vai pular para o versículo 5. Aí você vai ler do 5 ao 11, ok? Colossenses capítulo 3, versículo 1, depois do 5 até o versículo 11. Vamos ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno reconhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, na qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Então, após Paulo ele enfatizar a questão da supremacia e suficiência de Cristo nos capítulos 1 e 2, como nós já vimos, ele agora nos chama à vida prática, ou seja, se estamos em Cristo, estamos unidos a Ele, isso precisa afetar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, falar e nos relacionar. E o capítulo 3 mostra que o cristão não apenas crê em Jesus, mas vive como alguém que pertence a Jesus Cristo. A nova vida, a nova vida em Cristo Jesus deve substituir a nossa velha natureza. E se você percebeu, Paulo ele começa falando do centro do nosso pensamento, lá no versículo 1. Se fomos ressuscitados com Cristo, a nossa nova identidade deve nos fazer agora olhar para onde? Para onde, irmão? Segundo o versículo 1, para onde é que nós devemos olhar? Para o alto, ou seja, ter uma mentalidade agora celestial. Isso não significa que o cristão agora vai viver no mundo da lua, não é isso que o texto está dizendo, mas sim viver com os olhos na eternidade agora. E o resultado dessa nossa união a Cristo também, que nos faz olhar para o alto, como nós vimos, é que nós, enquanto forasteiros aqui nesse mundo, nós vamos travar uma batalha intensa contra a nossa natureza pecaminosa, contra o pecado. E Paulo usa uma linguagem bem forte aí no texto. Ele diz o quê? Façam morrer, despojai-vos, ou seja, tirem essas roupas sujas de vocês. E nesse processo aqui de despojar-se, ele lista 2 grupos de pecados, se você percebeu no texto. Pecados de sexualidade, ele vai falar imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maligno, ganância, e de pecados também relacionais, ira, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena e mentira. Todos esses pecados aqui pertencem a quem? A velha natureza. Quem nasceu de novo verdadeiramente precisa agora tratar o pecado como inimigo mesmo. Tem que fazer guerra contra a carne e deixar de lado tudo aquilo que faz parte da nossa velha natureza. E a solução para vencer o pecado aqui no texto é qual? É revestir-se do novo homem, como Paulo vai dizer. Viva agora segundo a imagem de Cristo que está sendo formada em você. A vida do cristão não é somente dizer não ao pecado, mas dizer sim também a uma nova identidade de quem foi verdadeiramente salvo por Cristo Jesus. E esse processo aqui de santificação, do qual Paulo fala em todo o capítulo 3, que acompanha esse revestimento do novo homem, deve permear todos os nossos relacionamentos, irmãos. Todos os nossos relacionamentos, sejam relacionamentos familiares ou sociais. Esse vai ser o foco do apóstolo aí na parte final do capítulo, quando ele vai abordar aí os deveres da família e dos servos também diante dos seus senhores. Bem parecido com o que ele fez lá em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, ok? Mas vamos aí para a última parte, capítulo 4. Oração, testemunho e comunhão cristã. O cristão ele deve viver uma vida de oração e testemunho no mundo, e também de comunhão com os irmãos. Paulo encerra com um retrato pastoral da igreja primitiva. Eu quero pedir para algum irmão ler Colossenses capítulo 4, versículos 2 ao 6. Colossenses capítulo 4, do 2 ao 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Legal. Bem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está encerrando aqui a carta aos Colossenses, no capítulo 4. Ele já falou sobre a supremacia de Cristo no capítulo 1, alertou contra os falsos ensinos no capítulo 2, explicou a nova vida cristã no capítulo 3, e agora no capítulo 4 ele termina com instruções bem práticas aqui que envolvem oração perseverante, testemunho sábio e relacionamentos cheios da graça do Senhor. E Paulo inicia exortando a igreja a perseverar na oração, demonstrando que a oração ela não deve ser ocasional na vida da comunidade, mas constante, vigilante e cheia de ações de gratidão, cheia de ações de graça ao Senhor. Ele mesmo vai pedir oração, como vocês leram aí no versículo 3. Mesmo estando preso, Paulo ele vai mostrar a importância que a oração tem no avanço do reino de Deus. E outra abordagem bem prática que Paulo usa aqui no texto é quanto ao testemunho diante do mundo. Os de fora, que Paulo fala aqui no texto, são os incrédulos, os ímpios, que não creem em Cristo. E Paulo ensina que o cristão ele deve agir como? Com esses? Com sabedoria, no convívio com o mundo. Isso não é, irmãos, se isolar do mundo, viver numa bolha, mas viver com prudência. E o senso de que Deus ele está em missão e que a igreja ela faz parte disso, de que nós fazemos parte disso. Portanto, o cristão ele deve aproveitar as oportunidades, como ele diz no texto, com a urgência de testemunhar de Cristo, com toda a sabedoria, em todas as ocasiões possíveis, meus irmãos. Em todas as ocasiões, é sempre uma oportunidade de nós darmos testemunho do que Cristo fez em nossas vidas, e nós devemos sempre aproveitar essas oportunidades. E dos versículos 7 até o versículo 18 do capítulo 4, Paulo vai trazer as suas saudações finais. Ele vai citar aqui vários irmãos que cooperaram com ele
na obra, no reino do Senhor. Ele vai citar o nome de Tíquico, de Onésimo, Aristarco, Marcos, Lucas, Epáfras, entre outros irmãos. E Paulo vai demonstrar, por meio disso, uma profunda comunhão com esses irmãos que ele cita, mesmo diante da sua prisão ali em Roma, mostrando que a vida cristã ela não é uma vida solitária, mas é uma vida em comunidade, é uma vida vivida na missão de Deus. E é isso que Paulo compartilha aqui no final do capítulo 4, ok? Vamos seguindo então na nossa aula, falando um pouco sobre as doutrinas centrais que nós podemos encontrar nessa carta. Vamos passar rapidamente por cada uma dessas doutrinas, mas se você ler os 4 capítulos de Colossenses, você vai conseguir identificar essas doutrinas. Primeiro é a supremacia de Cristo. Nós já falamos aqui, o ensino de Paulo em Colossenses é o quê? Cristo está acima de tudo e de todos. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo existe por Ele e para Ele. Jesus, Ele não é apenas parte da vida da igreja. Ele é o centro de todas as coisas. Ele também fala sobre a divindade de Cristo, que é uma doutrina fundamental que Paulo aborda. Jesus Cristo é Deus. Ele não é apenas um homem cheio de Deus. Ele é Deus em toda a sua plenitude, porque nele habita toda a plenitude da divindade em forma humana. Outra doutrina é a união com Cristo. O cristão ele agora está espiritualmente unido em Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Nós morremos com Ele para o pecado e agora fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida. A nossa verdadeira vida agora está escondida em Cristo, em Deus. Outra doutrina é a suficiência de Cristo. Cristo é o suficiente para a salvação, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa vida com Deus. Não precisamos de regras religiosas extras, além daquilo que está escrito na palavra. Toda a tentativa de nós nos auto-justificarmos sem Cristo é totalmente inútil. Não funciona. Não precisamos de mais nada, porque Cristo é tudo. E por último, aí, a ética cristã. Porque de acordo com os ensinos de Paulo, como nós já vimos, existe um padrão ético que acompanha aqueles que estão unidos a Cristo. Porque a nova vida em Cristo transforma, irmãos, o nosso caráter e os nossos relacionamentos. E a fé que eu professo com a minha boca se torna visível agora através do meu comportamento, através do meu estilo de vida, de como eu me comporto. Essa fé agora se torna visível a todos. Ok? Partindo agora para a nossa conclusão. Ao final da leitura da carta, do estudo, irmãos, de Colossenses, fica evidente que Paulo ele não está aqui apenas corrigindo a igreja do primeiro século, mas também ensinando como toda igreja verdadeira deve viver em qualquer tempo, em qualquer lugar. Colossenses vai nos ajudar a entender a essência da vida cristã e do corpo de Cristo de forma bem prática. E aqui estão 4 grandes lições práticas para a igreja hoje. O que Colossenses nos ensina sobre ser igreja hoje? Primeiro, Cristo é tudo o que a igreja do Senhor precisa. E essa é a principal ênfase de Colossenses. E ela é bem clara, como nós já vimos. Cristo é o suficiente. Ele é o centro da criação, é o cabeça da igreja, o reconciliador de todas as coisas. Tudo o que a igreja precisa para existir, meus irmãos, crescer e vencer, já está plenamente na pessoa de Cristo. E, meus irmãos, isso é inegociável. Isso é inegociável. Em um mundo onde vão nos oferecer várias maneiras, milhares de caminhos, Colossenses nos lembra que Jesus é o suficiente para nós. Paulo ele não oferece aqui outra situação, outra solução para a igreja, senão o Cristo glorificado, senão o Cristo suficiente, o supremo e presente. Ele é o centro
da nossa fé, da nossa salvação, da nossa adoração, da vida da igreja, dos nossos louvores. Ele é o centro de tudo. A igreja não precisa de modismos, de estratégias humanas ou novas revelações, como alguns acreditam, irmãos. A igreja precisa voltar os seus olhos para Cristo e manter-se firme na pessoa do nosso Senhor Jesus. Se Cristo ele for o centro do nosso culto, das nossas pregações, dos nossos louvores, da nossa comunhão, então nós estaremos no caminho certo, meus irmãos. Nós estaremos no caminho do Calvário. E que Deus nos ajude a sermos uma igreja verdadeiramente cristocêntrica. Amém? Próximo ponto, acerca de como Colossenses nos ensina sobre ser igreja hoje, é a verdadeira maturidade cristã vem do conhecimento de Cristo, meus irmãos. Ser igreja é crescer na maturidade espiritual. E isso não vem de fórmulas mágicas, não. Isso não vem de quanto tempo você tem de igreja, não tem nada a ver com isso. Mas de uma vida verdadeiramente enraizada em Cristo. E no capítulo 1, no versículo 9, Paulo ele vai orar para que os colossenses cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. E isso implica em quê? Em conhecer profundamente o seu Cristo. E meus irmãos, essa profundidade do nosso relacionamento com Cristo exige tempo com a palavra, exige tempo em oração, exige tempo em comunhão com Deus e na prática da fé. Sem essas coisas, nós não estaremos plenamente unidos à pessoa de Cristo. E nós precisamos ser educados nessa verdade, para que nós não venhamos cair no erro de acharmos que nós precisamos de algo além de Jesus. Eu quero ler com os irmãos Colossenses capítulo 3, versículo 16. Acompanhe comigo aí. Colossenses 3,16. Sobre essa necessidade que nós temos de estarmos plenamente em comunhão com Cristo. Paulo vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso implica o quê? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém, meus irmãos? Outro ponto, a vida cristã ela é coletiva e visível. A nova vida que nós temos em Cristo não é individualista, nem oculta, mas é uma vida comunitária e visível a todos. Paulo ele descreve como devem ser as relações dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Elas devem ser como? Ele vai dizer isso: cheias de perdão, amor, compaixão, mansidão e gratidão. Ser igreja não é apenas vir aos cultos, irmãos. Não é pisar na igreja uma vez na semana, mas é viver como uma família de fé verdadeira. Repartindo a vida, acolhendo, suportando, corrigindo com amor. Uma igreja onde as pessoas se interessam umas pelas outras, cuidam uns dos outros, ligam uns para os outros, oram juntas, visitam, repartem os seus recursos entre si. Essa é uma igreja que vive verdadeiramente o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses capítulo 3. E que Deus nos ajude a ser essa igreja, que nós possamos orar por isso. E outro ponto é que o testemunho do cristão no mundo importa. Paulo ele nos ensina aqui em Colossenses que, na verdade, Paulo ensina que a igreja de Colossenses, que eles devem agir com sabedoria com os que são de fora. E isso significa, meus irmãos, que o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, reagir, se portar diante dos ímpios, precisa apontar para Cristo Jesus. Porque a vida cristã ela não se restringe a essas quatro paredes. A vida cristã não se restringe à vida em comunidade. Mas a vida cristã ela deve nos acompanhar na nossa vida no trabalho, em casa, nas redes sociais, no trânsito, aonde quer que você estiver. Você deve refletir a graça e a verdade
de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E diante de tudo isso aqui, talvez você ainda esteja se perguntando, e quanto a mim, como é que eu posso viver essa realidade que Paulo está ensinando aí aos Colossenses? A beleza da carta aos Colossenses é que ela não apenas exorta, mas ela também encoraja a todos a viverem de forma prática essa união com Cristo. E se você é alguém que está lutando contra dúvidas, sentindo-se fraco espiritualmente, enfrentando aí pressões do mundo ou lidando com pecados ocultos, eu quero que você saiba que há socorro em Cristo para você. Cristo Jesus é tudo o que você precisa, é tudo que a igreja do Senhor precisa, e nós precisamos entender isso, meus irmãos. E eu gostaria de encerrar refletindo em como essa carta aponta aqui diretamente para onde nós podemos buscar ajuda verdadeira, e como viver isso na forma prática. Quem pode buscar ajuda em Colossenses de forma mais direta? O cristão que está confuso com muitas vozes religiosas e não sabe se Cristo é verdadeiramente suficiente. Para o jovem crente que está cercado por filosofias, seja na faculdade, na escola, onde quer que seja, por espiritualidades vazias e tentações do mundo, você pode encontrar fortalecimento para a sua fé em Colossenses. Para a igreja que precisa lembrar quem ela é em Cristo e como ela deve viver em santidade. Aqui nós temos lições bem práticas de como nós devemos viver em comunidade e na nossa vida cristã, de como nós devemos procurar, perseguir a santidade. E para os líderes também que precisam ensinar a sã doutrina e também proteger o rebanho contra o erro e contra os lobos que insistem em se filtrar no meio da igreja. Então, irmãos, uma igreja enraizada, firmada e frutífera na pessoa de Cristo. É isso que Paulo vai orar no versículo 10 do capítulo 1. Para que a igreja viva de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque esse é o chamado para nós como igreja hoje. Nós possamos estar enraizados em Cristo, firmados na fé, frutificando em amor, santidade e testemunho. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar esse livro juntos e podermos perceber, Pai, que Cristo é tudo, que o Senhor Jesus é tudo que nós precisamos, que o Senhor Jesus é suficiente para as nossas vidas, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida cristã. E, Pai, que essa verdade possa moldar a forma como nós vivemos, que essa verdade molde o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, que nós possamos professar essa verdade e viver conforme essas verdades, porque esse é o grande desafio para nós hoje, Pai. Nos ajuda a viver como igreja do Senhor Jesus nesse século, onde várias e várias tentações nos cercam, para que nós possamos querer coisas além de Cristo, mas que nós possamos manter os nossos olhos no alto, que nós possamos manter os nossos olhos na eternidade, e não nos desviarmos, Senhor, nem para a esquerda e nem para a direita, mas seguirmos firmes diante daquilo que o Senhor Jesus revelou para a tua igreja. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nos ajuda a nos mantermos firmes diante de Ti. Esse é o nosso desejo e nós oramos no nome de Cristo. Amém.